E passávamos agora, então, para a próxima apresentação, que se intitula Da Animação Performativa à Produção Cinematográfica. E eu estou a ver ali que o Marcelo voltou a ligar a câmara, portanto, imagino que seja o Marcelo Santos que vá fazer a apresentação. Portanto, Marcelo, tem a palavra, força. Ok. Olá, boa tarde. Vou só partilhar aqui o ecrã. Só um segundo. Opa. Já agora eu estou com 2 monitores porque é para monitorar a apresentação. Só um segundo. Ok, agora sim. Bem, eu vou começar então a minha apresentação. Olá a todos, eu sou o Marcelo, muito prazer. Bem, eu sou o realizador do filme Animata, sou licenciado em multimédia pela ESMAD, do Instituto Politécnico do Porto. E antes de começar a apresentação, queria agradecer a presença de todos, a oportunidade que foi me oferecida pela conferência do Avanca e acima de tudo, aos professores Luís Leite, que por acaso está aqui presente, e a professora Bárbara Cleto, que eu também sei que está a ver no YouTube, que também participaram no desenvolvimento desse artigo. E ao professor Luís Olímpio, que também foi meu orientador de projeto. E claro, a todas as pessoas que me apoiaram até hoje e até agora. Bem, antes de começar, queria fazer uma breve introdução. Animata foi o meu projeto final de licenciatura. Trata-se de uma curta-metragem de animação experimental que tem o objetivo de explorar as relações entre as tecnologias multimédia e o cinema de animação. Esse projeto reflete não só a grande paixão que tenho por animação, ilustração e cinema, mas reflete também o culminar de estudos, investigações e experiências desenvolvidas durante o curso. E esse filme aborda a relação entre Alexandre e sua filha, após a morte de sua esposa. Obcecado com o passado, Alexandre tenta recuperar sua falecida mulher construindo um robô à sua imagem, contudo, essa experiência tem graves consequências. Por isso, não leiam o segundo parágrafo do artigo, pois tem os spoilers, tem lá a descrição do que acontece. Como maior inspiração, tanto para a história quanto para o projeto em si, veio do termo animação. Tal como para o personagem Alexandre, o propósito desse conceito era encontrar a qualidade dos seres animados, as suas almas, e daqui o nome Animata. Esse artigo foi feito a partir da investigação para o projeto e o desenvolvimento do projeto em si, e surge como continuação do artigo anterior, que tem um nome bastante parecido. Enquanto que no artigo anterior falamos essencialmente da pré-produção e do desenvolvimento de personagens, aqui vamos falar sobre a animação e a produção em si. E a proposta inicial do projeto era fazer uma instalação /performance, em que o personagem pudesse interagir com o público em tempo real. Mas na altura vimos que essa proposta tinha um grande potencial para se transformar num filme, e foi o que aconteceu. Contudo, todo o material desenvolvido e os assets e os personagens permitiram não só a produção do filme, mas também o desenvolvimento desse projeto em paralelo, que será o objeto de estudo nesse artigo. Aqui iremos analisar as relações entre o cinema e a performance, e para entender como se distinguem e como se complementam. E antes de falar do processo em si, acho que é preciso apresentar alguns conceitos muito relevantes para entender melhor como é que isso funciona. Quando falamos sobre animação performativa, é importante saber quais são as suas relações com as artes e a tecnologia para então entender o seu verdadeiro potencial. E a animação performativa surgiu na vanguarda da arte digital, com experiências que envolviam arte interativa e computação gráfica. Essas experiências impulsionaram não só a tecnologia utilizada nas produções, mas a necessidade de encontrar novas formas de relacionar a história com o público. E se formos refletir sobre a história da arte, podemos deduzir que o homem tornou-se capaz de reproduzir o real ou alterá-lo, mas foi através do cinema que foi possível reinventá-lo. E tal como no cinema, quando falamos de animação, falamos sobre a reinvenção da realidade. E estas diferentes relações entre o cinema e a animação também aplicam-se nas artes performativas, mas com uma sensação diferente de continuidade e de presença. E aqui a intangibilidade e a fragilidade do ato performativo tornam esse tipo de acontecimento único tanto para quem os realiza, quanto para quem os usufrui. Por outras palavras, cada performance é uma experiência única,
E temos aqui a primeira distinção entre o cinema e a performance. Entretanto, novas formas de criação levaram-nos a novos públicos, novos interesses, e com a evolução dos meios digitais e com a exigência da indústria, nos deparamos então com novas formas de assistir e de fazer animação. E como objeto de estudo desse artigo, temos dois conceitos muito importantes. O motion capture, ou captura de movimento, que consiste num sistema tecnológico que possibilita registrar os movimentos de um ator para um personagem virtual. Aqui temos alguns personagens bastante conhecidos. E depois temos a produção virtual, que é um conceito mais recente, que surgiu a partir da indústria do cinema e dos jogos. E é um tipo de produção cinematográfica que trabalha com processamento de imagem em tempo real. Por outras palavras, a sua essência é a de gravar um filme em computação gráfica em tempo real. E esse conceito vai além do motion capture, pois abrange todos os componentes cinematográficos. E por isso temos o termo cinematografia virtual. Agora, podemos falar do projeto em si. Como foi dito anteriormente, a proposta inicial do projeto era desenvolver um sistema que permitisse fazer toda a gravação do filme em tempo real. Para o filme não foi possível criar um sistema tão avançado de limitações técnicas e temporais, mas para a instalação foi possível recriar algo bastante próximo a esse conceito, com recursos mais simples e alternativos. E apesar de ser um processo complexo, o objetivo aqui é demonstrar que é possível adaptar essas metodologias para produções independentes e que hoje é possível fazer muito daquilo que se faz em Hollywood, em grandes estúdios, com os nossos computadores, na nossa casa. Sendo assim, para começar é preciso saber as diferenças em cada tipo de produção. Na animação linear, ou seja, para os filmes, temos um controle maior na animação e nas diferentes fases do projeto. Consequentemente, temos mais trabalho na pós-produção. Enquanto que na animação em tempo real, temos mais trabalho na pré-produção, que nesse caso é a preparação de todo o sistema de gravações. E tentem não se assustar muito com todos esses gráficos, mas aqui eu queria mostrar que o projeto foi dividido essencialmente em duas partes. O motion capture, que está relacionado com a animação do personagem, e a produção virtual, que está relacionado não só com a cenografia, mas com todo o sistema desenvolvido para produzir a performance. Começou-se por desenvolver o personagem no Maya, mas também podia ter sido usado o Blender ou o 3D Max, mas o Maya era o ideal pela sua compatibilidade com os outros softwares. O Motion Builder para integrar os diferentes dispositivos de motion capture e animar o personagem, e o Unity para integrar o personagem com o cenário e adicionar elementos de animação e interação, e fazer o render final. Por fim, usou-se ainda o Mad Mapper para fazer o output da instalação como video mapping. E aqui tem um pequeno esquema de como é que funciona a instalação. Numa produção normal, teríamos um personagem que seria o marionetista principal, que controlaria o personagem através do corpo e do rosto. Devido a limitações técnicas, foi necessário recorrer a dois atores, um para animar o rosto e outro para animar o corpo do personagem. Em relação ao hardware, o input é feito então pela Kinect e a câmera do iPhone, e o output é feito pelo projetor e algumas colunas de som. Em relação aos processos técnicos, antes de animar o personagem, foi preciso conferir alguns requisitos específicos. A começar pelas texturas, a criação e o mapeamento de diferentes tipos de mapas que estão relacionados com o visual final do personagem, o rigging e o skinning, que é a relação entre a geometria do personagem e o seu esqueleto, o control rig, que são os controladores do esqueleto criado, nesse caso o Human IK, e as diferentes expressões faciais que podem ser feitas tanto por deformadores quanto por controladores. Nesse caso foram utilizados os deformadores, que são os blend shapes do Maya. Foram modelados 52 microexpressões faciais que são compatíveis com a aplicação que eu vou explicar a seguir. E para entender melhor como funciona esse processo de motion capture, é importante distinguir dois novos conceitos, que é o de personagem e marioneta. O personagem é um modelo 3D associado a um esqueleto, enquanto que a marioneta é o sistema de controladores associados às partes do esqueleto e que são utilizados para animá-lo. No fundo, a animação é feita através da marioneta virtual, que é o nosso objeto performativo. Em termos técnicos, esse processo de transposição do movimento capturado do ator para o personagem é chamado de retargeting, como podemos ver aqui nesse esquema. E aqui eu vou mostrar um pouco como é que isso funciona. Começamos no Motion Builder, adicionamos a Kinect ao nosso projeto, fazemos a sua configuração, a sua calibração e testamos a captura de movimento no modelo de referência do Motion Builder. Como a Kinect é um dispositivo de captura óptico, deve-se evitar qualquer tipo de ruído
na profundidade do espaço. O espaço deve ser o mais amplo e vazio possível. Após verificar que a captura funciona, podemos então fazer a sua transposição para o personagem. E temos então o nosso personagem animado. Em seguida, podemos adicionar a animação facial. Para isso foi utilizado a aplicação Mobile FaceCap para iPhones. E essa aplicação trabalha com um sistema de captura sem marcações, que funciona a partir dos algoritmos de reconhecimento facial da Apple. Por outras palavras, em vez de usar controladores, usam-se deformadores, sendo que a aplicação interpreta os dados de parametrização facial, que são capturados em tempo real, interpretados como valores de intensidade no Motion Builder. E aqui transferimos esses valores do modelo 3D de referência para o nosso modelo, o nosso personagem. A aplicação permite ainda gravar os keyframes durante a performance ou simplesmente animar o rosto em tempo real, que foi o que fizemos. E aqui temos o nosso personagem pronto. Agora é importante falar sobre a produção virtual. E como o Motion Builder é um software voltado para simulações de prototipagem, foi necessário recorrer ao Unity para utilizar recursos mais avançados de render, animação e pós-produção. E toda essa evolução digital está principalmente relacionada com isso, do render, que nada mais é do que processamento gráfico. E essa evolução possibilitou também o surgimento de uma nova abordagem, a interatividade na arte de animar. E a partir da versão 2019.3, o Unity consolidou novos modos de processamento de imagem. Temos o ATRP, que é o principal, que é voltado para gráficos de alta qualidade, como este que estamos a ver. Ou seja, filmes e cinematics, jogos, experiências virtuais, entre outros. Aqui houve uma grande mudança, porque os motores de jogos deixaram de simplesmente fazer jogos para fazer muito mais. Sendo assim, podemos começar então em paralelo o nosso projeto no Unity. Escolhemos o modelo ATRP, importamos todos os nossos assets do Maya, aplicamos materiais PBR nos modelos importados, inclusive o personagem. Aplicamos as texturas criadas anteriormente e fazemos então as devidas configurações para cada material. E os materiais PBR são materiais fotorrealistas e são compostos por diferentes mapas criados em outros softwares, Substance Designer, o ZBrush. Aqui temos o Photoshop, mas também foi utilizado o Mudbox e o Materialize. E uma das peculiaridades dos materiais PBR no Unity são esses mapas verdes um pouco estranhos, que são os Mask Maps, que servem para otimizar a performance do processamento gráfico das texturas. Ou seja, ao contrário dos outros programas, em que temos 12 canais de cor, aqui temos 4, pois eles são comprimidos, a informação é comprimida sem perca de qualidade. E esse é só um dos vários recursos do Unity para melhorar a performance e a qualidade gráfica. Temos vários outros, mas não queríamos estender muito nessa parte. Após a configuração dos materiais, podemos criar então cinematografia. Desculpem. Nesta fase, adicionamos as fontes de iluminação para alcançar o efeito pretendido. E aqui também podemos adicionar algumas animações, interações e efeitos visuais, visto que vai ser uma instalação em tempo real. A câmera aqui não é linear, ou seja, tivemos que desenvolver alguns scripts para controlar a câmera em tempo real também. E outro recurso muito poderoso do modelo ATRP é o Post-Processing, que é uma funcionalidade de pós-processamento de imagem. É como se tivéssemos o Premiere dentro do Unity, ou seja, podemos configurar vários parâmetros em tempo real e não existe pós-produção, porque todas essas alterações são feitas no próprio momento da gravação do filme. Estamos quase a chegar no fim. Após termos então o personagem a funcionar no Motion Builder e a produção virtual pronta no Unity, podemos fazer a ligação entre os dois softwares. Para isso foi utilizado o plugin Mesh Sync, que permite sincronizar o Unity com outros softwares como o Maya, o Blender, o 3D Max e lá está o Motion Builder. E esse plugin é impressionante, pois permite sincronizar modelos 3D em tempo real. Aqui queria pausar o vídeo nesse momento, pois temos o Unity e o Motion Builder a funcionar em tempo real e a enviar dados, e isso otimiza de uma grande forma a produção em si. Para ativar o plugin basta adicionar ao projeto, tanto no Motion Builder quanto no Unity, e para a animação funcionar temos que ter o Motion Builder ativo como aplicação principal. E aqui é normal haver alguma latência, pois estamos a trabalhar com vários dispositivos e softwares ao mesmo tempo. Por isso, caso haja alguma anomalia mais notável, pode ser da calibração do sistema de motion capture ou pelas configurações do modelo 3D em si. E por isso que é mesmo importante verificar
todos os parâmetros em cada etapa para fazer essas ligações, pois aqui temos tudo a funcionar ao mesmo tempo. Por um lado, para identificar mais facilmente esses erros e também corrigi-los mais facilmente. Por fim, temos o output da instalação, que nesse caso, como era em video mapping, foi feita no MEDMapper, e também foi utilizado um protocolo de comunicação em tempo real entre o Unity e o MEDMapper. É o protocolo SPALT. E antes de mostrar o resultado final, queria fazer algumas considerações finais. Bem, esse artigo não apresenta conclusões definitivas, contudo, propõe algumas reflexões pertinentes. Por um lado, procurou-se desmistificar algumas tecnologias emergentes na indústria, explorar o caráter multidisciplinar e experimental da animação performativa e, por outro lado, vimos que a imersão, a interação e o tempo real podem criar novas dimensões para o storytelling e para o ato de criação, que passa a ser feito de maneira contínua, espontânea, criativa e natural. E é verdade que no sistema criado ainda existem algumas limitações, alguns constrangimentos, mas tal como para mim esse estudo permitiu desenvolver todo o filme, que já está gravado e em pós-produção, ao conhecer todo o processo, podemos ponderar sobre os limites e o potencial de cada recurso. E penso que essa seja a mensagem mais importante para deixar aqui hoje, que hoje em dia podemos recriar tudo isso em casa. E estamos mesmo a viver o melhor momento possível para a animação. E sendo assim, espero que esse projeto seja uma contribuição e um incentivo não só para as próximas produções independentes, mas também para abrir novos horizontes para o futuro da animação em Portugal. Sendo assim, vamos mostrar então o resultado, sendo que foi tudo gravado em tempo real. Acho que não tem som. Está sem som, Marcelo. Só um segundo, então. Conseguem ouvir qualquer coisa agora? Não. Quando partilhar, tem que ativar o som. Okay. Eu vou partilhar de novo o ecrã. Que é em baixo do lado esquerdo. Sim. Só um segundo. Compartilhar som, sim. Agora deve dar. Tenho saudades da cidade, da rotina, da vida, das suas inquietudes e dos seus defeitos. Completa como uma máquina, uma expressão da vida, como diria Sofia. Agora já me sinto seja o que for. Bem, esta podia ser uma história de amor ou sobre a vida, mas acho que vai um pouco além disso. Ok, essa foi a primeira cena do filme. A princípio vai ser assim que vai ser a imagem final do filme, mas também já temos o filme todo gravado e já foram feitos outros testes, mas pronto, essa era a contribuição que eu queria deixar aqui hoje. Também podem acompanhar todo o processo no Facebook e no Instagram e pronto, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.